É comum, assim, eu vou com frequência para a Rússia, eu ia, né, até começar a não poder mais viajar, e tem determinadas séries do Netflix que tu não consegue olhar lá. Uma vez eu estava indo para lá e eu estava assistindo a Segunda Guerra Mundial em cores. Acho que recomendo também para todo mundo, quem não olhou, é bem interessante. O anterior, não o da produção do Netflix, o da produção da BBC. E eu cheguei lá e não pude assistir. Porque ali, teoricamente, não são os russos que resolvem o problema no final. Então tu não vai assistir essa versão. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui é o Alexandre do Na Fogueira Podcast. Sejam bem-vindos que hoje o assunto é muito legal. Você é um liberal? Você sabe o que é liberalismo? Pois hoje eu trago aqui dois amigos meus, o Rodrigo Matos e o Ivan Terra, que a gente vai debater um pouco sobre o que é esse pensamento liberal e como ele pode ajudar a sua vida ou prejudicar a sua vida. O Ivan, eu vou apresentar, é professor de filosofia, sociologia e um estudioso do movimento liberal. E o Rodrigo Matos, meu amigo, empreendedor, empresário do ramo do calçado, comércio exterior, também um cara que se dedica a estudar esses movimentos que acontecem na política, no âmbito social, e a gente vai trocar uma ideia aqui com eles para que você entenda o que é ser um liberal. E lembre-se, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos e faça suas perguntas aí no chat, que dentro do possível a gente vai responder para vocês. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Bem-vindo, Ivan. Uma honra, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, Alexandre. Espero que todo mundo aproveite esse papo, até para desmistificar um pouquinho o que está por trás do liberalismo, né? Essa ideia de que o liberalismo tem muito a prejudicar, sem dúvida, é uma interpretação tanto quanto equivocada. E a ideia é que a gente consiga trazer alguns elementos para mudar um pouquinho o entendimento a respeito dessa corrente que é tão importante. É isso aí. Se a mídia está dizendo que é ruim, pode ter certeza que tem coisa boa aí no meio. Então a gente vai desmistificar algumas coisas aqui. Bem-vindo, Rodrigo. Seja bem-vindo aí. Uma honra. Obrigado por ter comparecido aqui. Eu que agradeço, Alexandre. Boa noite. E boa noite também às pessoas que estão assistindo aí. A honra é toda minha de poder participar e, quem sabe, trazer alguma coisa que a gente possa construir junto aqui uma nova visão sobre esses conceitos que muitas vezes são tão confundidos e confusos na cabeça das pessoas. Legal. Se a gente puder colocar um pouquinho de luz aí, já vai ser exatamente. Muito bom. A gente não está aqui para dizer que isso aqui que o liberalismo é a melhor coisa do mundo. Toda corrente filosófica, política, tem as suas virtudes, seus defeitos. Sem dúvida. Não existe um liberalismo perfeito, mas a gente vai ver que os países que adotaram essa política e essa corrente estão muito mais desenvolvidos, trazendo muito mais benefícios para a sociedade. Eu busquei lá no Google, na Wikipédia, o que é liberalismo, e diz aqui: é uma doutrina baseada na defesa da liberdade individual, nos campos econômico, político, religioso e intelectual, contra a ingerência e atitudes coercitivas do poder estatal. É isso aí, Ivan? É isso aí. Isso é uma ótima definição inicial para a gente dar o pontapé aqui. E por que tu é um liberal? Por que tu te considera um liberal? Por considerar que a liberdade é um valor fundamental para a minha vida. E por isso que muitas pessoas acabam, depois de conhecer o liberalismo, vendo que ele não é esse negócio horrível que é pregado. Uhum. Porque é uma questão um tanto quanto natural, a gente querer proteger a própria liberdade. Uhum. Exatamente nesse sentido que eu achei bem interessante essa pergunta, Alexandre. Eu acho que depois que a gente conversar aqui, muita gente vai acabar percebendo que é liberal ou que sempre pensou em de alguma forma liberal, só não sabia que o conceito era esse. Uhum. Porque eu acho que é sempre importante quando a gente avalia esses conceitos que são colocados no discurso político, e hoje o discurso político é muito presente na vida de todo mundo, é que eles têm um contexto de formação. E esse contexto, muitas vezes, ele vem ao longo do tempo de algo natural. E eu acho que o que é natural, ele acaba sendo mais espontâneo e mais real do que é só conceitual. Uhum. Então, quando se aplica um conceito, por exemplo, que a gente pode pegar lá na teoria marxista, por exemplo, que veio dizer, vocês são capitalistas. Eles deram um conceito para algo que acontecia. Uhum. Então, eles conceituaram, mas aquilo já era natural, aquilo já estava acontecendo, a troca, a livre troca. Então, eu torço para que a gente consiga, daqui a pouco, despertar mais alguns aí, tipo, olha,
realmente o meu pensamento sempre foi mais para esse lado, assim, de mais Legal. liberdade. Eu, quando olhei as práticas liberais, eu falei, cara, eu acredito nisso aqui. Quando eu comecei a estudar, 2010, 2011, com mais aprofundamento, eu falei, cara, eu sou um liberal e não sabia. Porque sempre me ensinaram que ser liberal, neoliberal é uma coisa ruim, tal. Porque no Brasil a mídia lança esses clichês, né? E uma mentira dita várias vezes torna-se uma verdade. Já dizia o ministro da propaganda do Hitler, o Joseph Goebbels. Então, se você vê alguma coisa dita muitas vezes, cuidado, questione, pergunte e tente se informar melhor sobre tudo que nós vamos dizer aqui. Duvide, vá pesquisar por conta, que nós vamos dar alguns insights para despertar as pessoas para fazer as suas conclusões em casa. Não somos donos da verdade. Tu falou sobre Karl Marx, né? Karl Marx, no livro dele, O Capital, ele dizia que o ideal seria um capitalismo cru com uma sociedade comunista. Ou seja, muito parecido com o que a gente vê hoje no Brasil. Muitas pessoas são socialistas sem saber. E eu conheço também alguns liberais que se dizem liberais, mas têm muitas atitudes de protecionismo do Estado, de achar que o Estado tem que dar um monte de coisa. O liberal categórico, filosófico, ele é assim. Como é que funciona isso? O cara, para ser um liberal, o que ele tem que acreditar? Até que ponto vai o Estado? Cara, essa é uma ótima pergunta. Porque dentro do liberalismo, a gente busca encontrar um modelo, mas as pessoas são diferentes. Nós três somos diferentes. Exatamente. A gente vai ter algumas diferenças na nossa interpretação. Agora, o que é fundamental para a gente pensar o liberalismo? É a valorização da liberdade e a proteção do indivíduo. Porque a partir do momento em que o indivíduo passa a ser a pessoa responsável pela tomada de decisão, isso gera uma limitação do tamanho do Estado, que é justamente o que vai ter aquele impacto em todos os setores que tu elencaste no começo. Uhum. Tem uma limitação da economia, porque o Estado não tem que te dizer o que tu tem que produzir, o que tu tem que produzir, o que eu posso consumir. Não. É uma questão de autonomia e responsabilização do indivíduo. Só que isso só é possível quando a gente diminui o poder do Estado e aumenta o poder dos indivíduos. Uhum. O que nem sempre é do interesse de quem está no poder. Na realidade, nunca é do interesse. E isso Maquiavel já dizia lá no século XVI. Né? Uhum. Os conceitos socialistas foram entrando dentro da nossa sociedade devagarzinho, suavemente. Aí tu pergunta para a pessoa, tu é socialista? Fala, não. Ah, mas tu quer que o Estado te dê tudo de graça? Quero. Tu quer concurso público e viver com as coisas? Quero. Ou seja, ele tem atitudes, pensamentos socialistas e sem saber que ele está ajudando a causa socialista. Na minha opinião, vê se eu estou certo, Rodrigo. Para mim, o liberalismo, ele fortalece o indivíduo como agente da mudança, como o cara que vai fazer acontecer, vai empreender, vai tocar, sem largar o Estado, que tem que ter um tamanho de Estado. O liberalismo, me corrige se eu estou certo, ele entende que tem que ter um Estado enxuto, prestando os serviços essenciais para a população, como segurança, saúde, ou até a saúde é questionável por alguns liberais, né? Uhum. Mas ele foca principalmente no indivíduo como grande agente, o grande motor da sociedade. A gente se acostuma a pensar, quando se fala essa palavra, liberalismo, as pessoas elas vão direto para a economia, né? Elas sempre olham do lado econômico, de como as coisas funcionam e começam a comparar com o sistema de controle central da economia, que viria a ser o sistema socialista, o sistema comunista, no caso, no molde econômico. Mas mesmo no molde econômico, existem escolas, se a gente pegar pelo aspecto econômico, existem escolas que defendem a ação do indivíduo, que é o que o Ivan estava colocando muito bem aqui antes. A própria economia, para algumas escolas que também são correntes minoritárias hoje, ou menores, dentro do estudo da economia, que eu falo aqui mais especificamente da escola austríaca, que tem como um dos grandes pensadores o Mises, e o outro pensador que também está sendo muito falado hoje em dia da escola austríaca, que é o Hayek, que são pensadores de referência para quem gosta de liberalismo, para quem está estudando mais, ou quem está buscando saber mais, quem está se envolvendo mais com esse tipo de assunto,
que é a ênfase que diferencia ela das outras, ou do keynesianismo, que é o que veio depois como contraponto, é justo a ação humana. E a ação individual, que vem para esse lado de o indivíduo como motor da sociedade em todos os aspectos. E às vezes a gente pensa na forma como a sociedade se monta, o ser humano naturalmente prefere a ordem, sempre, para quase tudo. Quando a coisa está muito bagunçada, as pessoas sempre buscam algo que seja a sua segurança. Então é fácil de tu encontrar motivos para algo que proteja os demais e ofereça uma certa segurança e entregue isso. Só que, como essa para mim é uma tendência natural, eu acho que a busca pela liberdade ela tem que ser uma constante dentro de cada indivíduo. E aí é esse aspecto que quando a gente pega tanto a escola austríaca quanto as linhas mais liberais na organização do Estado, de redução do Estado, não apenas na economia, mas na parte política também, da influência das pessoas, elas acabam, como elas possibilitam mais para as pessoas fazerem as coisas, elas também impõem mais responsabilidade. E ao impor mais responsabilidade, se tu está acostumado a ter uma babá, que a gente diz o Estado babá, cuidando de tudo que tu pode fazer, que tu não pode fazer, é muito mais difícil da sociedade entender isso como algo natural. E o Estado faz questão de iludir, né? Tipo assim, faz questão de manter tu com essa sensação de que é melhor que eu cuide de ti. Certo. Então e a gente foi muito influenciado por Antônio Gramsci, né? Que é o cara, bota aí no Google, Antônio Gramsci é o cara da esquerda, que era do Partido Comunista Italiano, que escreveu Memórias do Cárcere. Esse cara influenciou muito a cultura brasileira. E eu, quando era criança, meu pai dizia, olha, tu tem que fazer um concurso público para trabalhar no Banco do Brasil. Ou seja, eu estava começando a minha vida, ele já queria que eu buscasse segurança. Ou seja, o indivíduo já cresce com o freio de mão puxado. Em vez de dizer, meu filho, vai empreender, vai fazer uma viagem, vai arriscar um pouco na tua vida e depois tu pensa em segurança. Não. Então, toda a minha geração cresceu ouvindo que para ser uma pessoa séria, uma pessoa de sucesso, teria que passar no concurso público. E muitos caras que passaram em concurso público são caras muito inteligentes que deixaram de entrar na iniciativa privada, prestando serviço para o serviço público, beleza, tá tudo certo, mas acaba limitando o empreendedorismo e o desenvolvimento da inovação num país que tanto precisa de pessoas empreendedoras e com iniciativas próprias para a gente ter uma qualidade de vida melhor para todos. É por aí, Ivan? Primeiro ponto que a gente tem que parar para pensar é que assim, nós temos um paradoxo, tá? Porque ao mesmo tempo que a gente quer segurança, a gente quer liberdade, isso é natural. E aí a gente vive numa sociedade que nos dá incentivos maiores na busca por segurança, e nós respondemos a incentivos. Então, se eu quero a minha liberdade, mas eu quero segurança, e o Estado me aponta que a segurança é algo que ele vai proteger, ele vai me assegurar, enquanto que a liberdade ele vai estar o tempo todo tentando limitar, eu acredito que é um tanto quanto natural a gente pender para esse lado da segurança. Sim. Mas sempre vai ficar aquela pulguinha da liberdade. Resumindo. E é por isso que o liberalismo não está longe das pessoas. Não faz sentido eu dizer que liberalismo é frio na barriga e socialismo é segurança? Depende. Se tu concorda com o modelo, sim. Porque ser liberal inclui riscos, inclui arriscar, inclui comprar algumas brigas de ideias, de defender alguns posicionamentos que muitas pessoas não estão preparadas no país que nem nosso, que teve toda essa história de benesses e dando tudo, o Estado como o grande pai de tudo. Não é fácil a gente incutir essa ideia, né? Não, e assim, a gente ainda sofre... Aí que vem um outro ponto, né? Que a gente falou antes da questão da economia. Aí tem a questão política, né? Porque aí eu vejo que o liberalismo, ele deveria ser entendido de outra forma quando a gente pensa na questão política. Porque no Brasil... A história da República Brasileira, ela basicamente é uma relação de estatismo, assim, a relação não é se tu é liberal ou comunista, a relação é se tu é estatista ou se tu acredita na iniciativa privada. E essa relação sempre foi, esse que é o confronto que a gente vive e que, digamos assim, vem formando a sociedade como ela está hoje. Existem contextos, né? A gente não tem como voltar lá no passado, mudar o que estava acontecendo para se tomar outras decisões que levassem o Brasil a outro caminho. Cada coisa que aconteceu porque o contexto do momento
gerou. Mas eu entendo que o próprio Estado Novo, que acontece depois de 1930, traz para nós depois o próprio Getúlio volta lá em 50 e no segundo mandato dele, e isso gera o contexto que a gente está hoje dessa proteção de Estado e de vários direitos que são um legado, que todo mundo tem direito a várias coisas, porque o Estado garante isso, que o Estado tem que garantir essas coisas. Então a gente está muito sobre o efeito disso hoje, e é difícil para a pessoa compreender que a sociedade talvez pudesse funcionar com mais responsabilidade do indivíduo, mas que isso não significa peso, que isso significaria ele como ator da sua vontade, ele decidindo o que ele quer fazer, ou decidindo como gastar o seu dinheiro. A maior parte das pessoas hoje não entende que muitas das coisas que são deduzidas do seu salário todos os meses são coisas que ela poderia pagar por elas, ou que ela poderia ter a proteção que teoricamente está oferecida ali. E muitas vezes é difícil de explicar isso, mas por que é difícil? Porque a gente faz 50 ou quase 100 anos que a gente vive nesse contexto de que a proteção vai vir de fora e que a gente não precisa procurar isso com os nossos esforços. Então eu vejo que quando tu fala frio na barriga é isso que tu te refere, é tu estar preocupado com como tu vai ter a proteção quando tu estiver com uma idade avançada, como tu vai sustentar a tua vida, só que isso realmente, pelo contexto que se formou, é pesado para uma parcela muito grande da população, mas muitas pessoas entendem que a solução é essa que está aí há um século, quando na verdade eu entendo que nós que pensamos que o Estado deveria ser menor, entendemos que esse é o próprio veneno. Essa coisa que fez a gente chegar no contexto que a gente está hoje, que muitas pessoas vivem num salário mínimo, e esse salário mínimo já tem descontos para coisas que teoricamente o Estado está dizendo que está protegendo ela, só que aquilo está impedindo ela de decidir o que ela acha melhor para o futuro dela em algum aspecto. E isso pesa mais para essa pessoa do que para as pessoas que têm mais possibilidades. Então o estatismo acaba sendo algo que, com a justificativa de proteger os mais pobres, acaba mantendo eles mais pobres por mais tempo, porque a curva nunca permite. E para o Estado é mais interessante ter uma massa de pessoas que ele promete cuidar, dar saúde, educação e segurança e mais um monte de coisa, porque aí justifica a alta taxa de impostos cobrados da população, porque para o estadista tu não sabe cuidar do teu dinheiro, deixa que eu, o Estado, sei. A minha opinião é o seguinte, a pessoa nasceu, já sai devendo. O bebê nasceu, ele vai ter que usar fralda, vai ter que ter um médico para fazer o parto, ele vai ter que comer, ele já está em dívida. Só que já dizem para ele, não, o Estado vai cuidar de ti, vai cuidar... Tu imagina uma sociedade com uma mentalidade um pouco diferente, botando responsabilidade nos indivíduos, para fazer com que eles saibam que ele merece, ele deve produzir. E quando a pessoa produz, empreende, não só como uma empresa, mas empreende dentro de uma empresa como funcionário, também ele está gerando empregos, ele está gerando desenvolvimento, e é isso que tem que incutir na cabeça das crianças. E que na escola, infelizmente, não é ensinado. As nossas crianças já são doutrinadas desde pequeno a acreditar num Estado grande. Não contam história de empreendedorismo. Já viu alguma novela da Rede Globo onde o empresário é bonzinho? Não, né? O empresário é sempre o malvado. Por quê que criaram essa imagem? Não foi à toa, né? Mas eu queria perguntar para vocês, se o liberalismo é tão bom assim, quais são os países, quais são os cases que mostram evidências do que a gente está falando? Porque uma coisa é a teoria, na prática, aonde que funciona melhor? Estados Unidos? O que mais? Qual é o país mais liberal? Não sei se dá para fazer essa pergunta. Se é uma pergunta... É uma pergunta difícil, justamente porque o liberalismo ele não está restrito a uma área. Então a gente vai ter países que vão desenvolver um liberalismo econômico de forma mais acentuada, e daí a gente pode pegar a lista dos lugares que são mais propícios para se empreender. E é interessante que se a gente cruza esses dados com dados de qualidade de vida, a gente vai ver que existe uma relação ali. Então, lugares em que a gente tem uma facilidade maior para empreender, a gente vai ter uma motivação dos indivíduos
para se mobilizarem nesse processo de produção de riqueza, e isso beneficia a comunidade como um todo. E aí que entra o ponto que a gente pode trazer para o debate do Marx, né? Porque, já que é na fogueira, eu tenho uma máxima aqui que é da fogueira. Assim. O Marx estava correto, tá? Quando ele faz a análise histórica dele. Ele vai dizer o seguinte, ó, o Estado, ele nunca vai querer o teu bem. Isso ele estava certo. Quando ele faz o diagnóstico, ele acertou. O problema depois vai ser o remédio que ele vai dar. O remédio dele já se mostrou totalmente inócuo para o problema. Mas essa constatação é exata. Tipo, o Estado está ali e ele te vende essa ideia que ele vai te ajudar, só que ele vai te ajudar tirando de ti. Então vira um ciclo vicioso, em que a gente vê, enquanto liberal, a solução é diminuição do poder. E daí no campo econômico, a gente vai ter uma Nova Zelândia, em que tu vai poder empreender de uma forma muito mais fácil que no Brasil. O Brasil é um dos piores lugares. Singapura. E o que acontece economicamente com esses lugares? Eles crescem. Enquanto a gente vai ver o desenvolvimento do PIB do Brasil, que é um dos piores lugares para se empreender, ele fica patinando. E tem até... Estados Unidos também é um lugar, né? Os Estados Unidos é engraçado, porque as pessoas sempre entendem os Estados Unidos como um país mais liberal, tem essa visão, porque realmente é um business place, assim. Mas os Estados Unidos, faz anos, desde o final da Segunda Guerra também, que nos Estados Unidos existe uma corrente forte para que se amplie o poder central e também se amplie, teoricamente, a oferta de serviços públicos às pessoas. Então, é engraçado porque os Estados Unidos, basicamente na fórmula original do país, que para mim é uma fórmula única, lá com a assinatura dos pais fundadores, da Constituição, e é difícil, assim, não existe algo que possa replicar isso na história do mundo, é o que sustenta a liberdade que eles têm, e a liberdade é protegida por um contrato, assim, que existe lá desde o começo, mas eles não estão imunes, e lá tem acontecido de forma abrangente, assim, essa tentativa de conversão da própria cultura no sentido de buscar e querer mais direitos. E aí tem uma influência muito forte na parte da formação das pessoas em várias universidades, mas lá é bem separado por estado. Né? Então, basicamente, tanto na liberdade individual quanto na liberdade econômica, não é uma política de país, são definições de cada estado. Então, é difícil de tu comparar, porque tu vai pegar o estado do Delaware, por exemplo, é o estado que tradicionalmente todas as empresas têm o seu contrato, porque é o estado mais livre para te fazer, fechar, abrir. Aí tu tem a situação lá de Vegas, que o pessoal fala do casamento que só vale em Vegas, direito civil. Então são várias áreas diferentes que cada estado acaba legislando de forma diferente. Tanto que a eleição é uma confusão que ninguém exatamente consegue opinar claramente sobre como funciona, porque cada estado tem uma regra diferente. Então assim, a própria regra de contagem, então assim, é um modelo difícil de se comparar, mas para mim é o melhor modelo que mostra como a liberdade faz bem. Porque se tu compara a quantidade de história dos Estados Unidos e a forma como eles partiram, até como eles estão hoje, com todas as tentativas que se tem ao longo desse último meio século e quase um século, de mudar esse modelo, ou de alterar esse modelo, e olha onde eles ainda estão em termos de qualidade de vida e economia, comparado com outros que teoricamente protegem todo mundo, e a gente só vê que a economia está caindo. E só para lembrar, os Estados Unidos não tem Ministério do Trabalho que nem a gente tem aqui no Brasil. Lá, carteira assinada também não tem, é um contrato do indivíduo. Claro que tem um contrato de trabalho, mas não tem essa CLT que vai dar direitos para o trabalhador, que na prática acaba inviabilizando a contratação de mais pessoas, porque sempre tem alguém no meio que é o Estado querendo tirar a parte dele. Hoje tu paga R$1.000 de salário para um empregado e ele sai quase 2.000 na prática, se tu colocar tudo que tem ali. E será que se eu quisesse dar esses 2.000 na mão do cara, ele não ia ficar mais feliz? Ele tem que dar para o Estado, para dar para ele segurança, etc. Mas ele na prática acaba ele pagando o plano de saúde dele, acaba pagando a segurança eletrônica, não sei o que e tal. Mas foi muito tocado nos Estados Unidos, por quê? O pessoal acha que lá é tudo maravilhoso. Não, lá tem um monte de problema. Por exemplo, na Califórnia, em São Francisco,
O Estado é um Estado governado pelos democratas, que já tem um viés socialista, né? E lá eu nunca vi tanto zumbi na rua. Zumbi de crack, dos caras caminhar na rua, e é um choque cultural quando tu chega em São Francisco. São Francisco, a cidade perfeita. Não, eu nunca vi tanto vagabundo na rua, os caras doentes. E o governo lá dá um dinheiro pros caras para não incomodarem, dá maconha pros caras não incomodarem. Só que, se pegarem ele roubando um carro, roubando uma pessoa, o Estado vai lá e corta o benefício dele. Então, teoricamente, é seguro, dá pouca criminalidade, porque os malucão lá, eles têm toda essa assistência do aparato estatal. Do aparato estatal. E me parece que o liberalismo também, ele acredita que tem que amparar as pessoas com mais fragilidade. Correto isso? O pessoal pensa, liberal, então é cada um por si, todo mundo liberal. Não, calma. Isso é outra coisa importante. É uma coisa que a gente tem que deixar claro. Isso. Que o modelo econômico liberal, ele também ele cuida da parte social. O exemplo é esse que a gente falou agora, lá de São Francisco, lá na Califórnia. É por aí que... Sim, é por aí. Quando a gente pensa em liberalismo, o próprio nome já nos remete à ideia de liberdade. Né? Mas a construção filosófica do liberalismo, ela não implica em um abandono, então, das pessoas mais fragilizadas. Daí que no liberalismo a gente tem a ideia de igualdade perante a lei e igualdade de oportunidade. É diferente de uma igualdade material, em que o Estado vai colocar todo mundo no mesmo plano econômico, como é o projeto marxista, mas há sim uma preocupação com aquelas pessoas que estão numa condição de não serem capazes de dar conta da sua necessidade básica. Porque tem muita gente que diz, esses caras não têm amor pro próximo, que é aquele papinho comunista, né? Igualdade e não sei o quê. Eu tenho certeza que o ser humano, ele é por natureza hierárquico. Existe uma hierarquia, né? Tem gente com mais poder ou com menos poder, não importa qual o regime que vai acontecer, sempre vai ter estratos da camada social com gente com mais poder, outras com menos poder. Não é o liberalismo que vai salvar isso. Até porque é uma coisa natural do ser humano. E aí tu chega num ponto que é fundamental, né? Se a gente for pegar a base histórica do liberalismo, ela está justamente no ceticismo. É de acreditar que, não tem como ter um salvador da pátria que vai salvar todo mundo. Então o que a gente tem que fazer? Limitar o poder de quem está lá em cima. E aí que começa toda a estrutura do movimento liberal. Tu concorda que é difícil o cara ser eleito com essa proposta, né? Mas é que é o sistema, né? Aí essa base é a base, por exemplo, da Constituição americana, porque os caras acreditavam para fazer aquela Constituição de não pode ter um ser que vai ser muito maior poderoso que as outras pessoas, porque pode que ele vire um populista estatista que queira comandar tudo e virar um monarca, por exemplo. Mas claro, a monarquia tinha outra base. Mas essa referência é uma das coisas mais importantes também, que a chance de num estado, numa república ou um país que seja estatista, tu criar tu ter pessoas que se entendam super ou mais poderosas que as outras e não queiram nunca mais abrir mão desse poder e buscarem, é muito maior porque ela realmente está num órgão que está acima de tudo e tem poder sobre todos os outros. A gente pode pegar vários exemplos aí, é só olhar, por exemplo, o Putin agora, faz 2 semanas, aprovou que ele pode ir para mais um mandato. Ele vai completar 40 anos, vai passar de 30 anos. 36, né? Vai 36 anos. Mas assim, porque o Estado, a forma como está organizada, permite. Então essa história do ceticismo, que é a base filosófica, ela muda toda a compreensão. E é isso que o nosso contexto, que vem de toda a República, daí a gente vai falar assim, um liberal brasileiro, Barão de Mauá, o cara, a briga dele foi com o Dom Pedro II. Aí tu pensa quando que a gente teve assim um lampejo de uma sociedade um pouco mais liberal, um pouco mais pujante, sabe? Realmente foi antes da República. E isso aí faz a gente estar no momento que a gente está hoje, né? que é a questão das pessoas terem essa ideia de salvador, essa ideia de que alguém vai conseguir resolver todos os problemas, que a gente vai eleger alguém na próxima eleição e essa pessoa vai transformar o Brasil em outro país. Isso não existe. É uma construção histórica. Não adianta imaginar um super-herói.
Não vai. Só que tu não muda isso em 4 anos, tu não muda, é uma construção... Sim. Vou fazer uma crítica ao liberalismo. É na fogueira, né? É na fogueira, né? E não é perfeito, né? Que nem tu disseste. E não é perfeito, exatamente. Não existe sistema perfeito. Vamos fazer uma crítica. Eu estava conversando com um amigo nosso em comum, e ele é um liberal clássico. Assim, é o cara mais liberal que eu conheço. E eu comentei com ele o seguinte, olha, não acho legal o que o YouTube está fazendo, cerceando alguns canais, derrubando alguns canais, porque tem voz diferente que o sistema está falando. Aí ele olhou para mim assim como um grande liberal clássico e falou assim, o YouTube é uma instituição privada, ela faz o que quer. É um tema, é uma polêmica. É uma polêmica, né? Porque, de certa forma, ele não deixa de ter razão. O YouTube é uma empresa privada e ela aceita quem ela quiser e faz o que ela quiser com a plataforma dela. Porém, isso é só uma espuma num oceano. Porque se tu for pensar de um modo mais profundo, por isso que a minha crítica, ela detém um monopólio da comunicação. E quando tu detém um poder tão grande assim, é complicado tu aplicar uma teoria clássica liberal e dizer que não, tá tudo bem. Eu acho que não tá tudo bem. Para mim tá errado. O Putin, quando começou com essa história lá de querer derrubar canal, olha quem vai salvar nossa pátria, o Putin. Ele disse que se o YouTube derrubar algum canal lá, ele vai expulsar o YouTube da Rússia. Se é fanfarrão, eu não sei, mas o que ele falou, falou. Ou seja, Bolsonaro não falou isso. E eles fazem mesmo. Eles fazem até porque são países que têm controle da mídia. E eles têm controle do que passa e não passa na internet lá. Sim. Tanto na Rússia quanto na China. Então eles têm capacidade tecnológica de fazer isso. É comum, assim, eu vou com frequência para a Rússia, eu ia, né, até não poder mais viajar, e tem determinadas séries do Netflix que tu não consegue olhar lá. Uma vez eu estava indo para lá e eu estava assistindo a Segunda Guerra Mundial em cores. Recomendo também para todo mundo, quem não olhou, é bem interessante. O anterior, não o da produção do Netflix, o da produção da BBC. E eu cheguei lá e não pude assistir. Porque ali, teoricamente, não são os russos que resolvem o problema no final. Então, tu não vai assistir essa versão. Né? Então, tem esse tipo de coisa nesses países aí. Mas essa discussão que tu trouxe, Alexandre, eu acho que ela é uma das discussões mais atuais que tem, porque essa briga é uma briga forte que está rolando todos os dias e é bem atual mesmo nos Estados Unidos. E a gente está vendo aí, quem acompanha, todas as semanas, os donos das empresas de Facebook, das Big Techs, estão sendo chamados no Congresso americano, no Senado, para dar explicações. Mas por quê? Não é que o Estado está querendo proteger a liberdade de expressão, que para mim é a liberdade mais básica que existe. Eles querem a outra questão que envolve isso, que é a quem pertencem os dados. Porque são empresas privadas que cada um de nós, quando entra, aceita um contrato ali, e volta e meia esse contrato é atualizado, agora é quase diariamente que tem atualizações também, tu tem que dar e tu fornece a tua informação para eles, né? E o Estado, eles conseguiram fazer o que o Estado nunca conseguiu fazer, né? Que é conseguir cadastro das pessoas e o gosto e essas coisas todas. Então, essa é a discussão que está rolando agora, e aí, olha, vai vir o Estado de novo, com a solução mágica de novo, com a desculpa mais benéfica possível. A gente sempre tem aquela do Bastiat, né? É o que se vê e o que não se vê. Né? Que é tipo assim, a gente está vendo, eles, estamos protegendo porque tem que ter liberdade de expressão nas redes sociais. Bom, são entidades privadas, elas funcionam, tu tem toda a liberdade para montar a tua. Claro que não vai ser popular que nem o YouTube amanhã, mas daqui a pouco tu vai ser melhor. Tanto que algumas coisas foram melhores e eles vieram comprar, né? O Instagram não era do Facebook, o WhatsApp não era do Facebook. Alguém criou, alguém montou, funcionou. Isso é a ideia, isso é a criatividade, isso é a ação humana, né? E o Estado, com essa desculpa, vai querer botar a mão também, né? A gente, é que nem tu disseste aí antes, né? Não dá para achar que eles estão visando um bem comum, porque não é natural do ser humano. O ser humano é bondoso, ele pode ser voluntariamente bom, mas cada um tem os seus interesses e sob determinadas circunstâncias, acaba colocando os seus interesses na frente dos outros. Eu tendo sempre a desconfiar de políticos.
Então, um político com boa intenção é sempre bom dar uma olhada, assim, bem, o que ele acredita. Boa intenção e um péssimo resultado, né? Que a gente mais vê. E eu desconfio não só de político, eu desconfio de todas as categorias. Se tu for ver, tem conspiração no meio médico, tem sacanagem no meio de advogado. O ser humano, ele é falível por natureza, ele peca por natureza. Sim. Então, quando tu tem uma ferramenta que visa, no longo prazo, desenvolver o indivíduo, melhorar a qualidade de vida das pessoas através de um Estado menor, se preocupando apenas com o que é essencial, educação, saúde, segurança, e deixando que a iniciativa privada, o indivíduo, explore o resto, me faz muito mais sentido, e esse é o caminho, mesmo que demore 100 anos. É que a gente não tem paciência, né? Os comunistas têm paciência. Eles pensam para 100 anos para frente, cara. Mas é que a solução é mais rápida no método deles, né? Porque tu tem que impor, aí tu impõe com a força, não existe... Mas eu achava que comunismo era uma ideologia. Hoje eu entendo que não é uma ideologia. Dentro do comunismo tem trocentas ideologias diferentes, e eles vão trocando ao sabor do vento que mais lhe convém. Se hoje é melhor pegar as minorias, o lupo proletariado, as minorias raciais, eles vão lá e pegam essa bandeira. Mas se amanhã já não precisa, eles largam também. Então eles têm 500 ideologias lá e vão mudando pela mentalidade revolucionária para tomar o poder. Faça o que for necessário para tomar o poder. Mesmo que eles nem acreditem naquilo, eles levantam bandeiras. Então essa discussão para mim do comunismo é muito mais abrangente do que simplificar como um regime, né? E tem até uma história do Mises, que eu estava vendo no livro Jardim das Aflições do professor Olavo, que o Mises era austríaco, mas morou na Alemanha. E quando a Rússia ocupou a Alemanha, os caras entraram dentro do escritório dele lá e pegaram todos os estudos dele sobre economia de mercado. Pegaram aqueles papéis, levaram tudo para Moscou e falaram assim, cara, economia comunista não funciona. O cara já estudou, tá aqui, ó. Nós vamos ter que inventar uma coisa diferente. O Mises já falou que para ter uma economia de mercado precisa ter formulação de preço. Para ter formulação de preço precisa ter preço, precisa ter produto, precisa ter mercado. E o comunismo é impossível aplicar isso aí. Então não tem como planejar, né? Não tem economia planejada. Então, os comunistas souberam disso, e quando caiu o muro em 89, eles já tinham capitalismo dentro da Rússia há muito tempo. Para os amigos da KGB lá, estava todo mundo empreendendo. Sim. Tanto que quando caiu o muro, apareceu um monte de bilionário do dia para a noite. Tá, da onde saíram esses caras? Os caras já vinham trabalhando num capitalismo disfarçado, companheiro, e depois, agora vamos abrir a economia, mas já estava sendo aberta há muito tempo. Ou seja, não funciona. O regime capitalista ainda, ao meu ver, é o que mais deu certo até agora, com todos os seus problemas. Mas... eu acho que essa é a diferença que tem que se fazer mesmo. É que capitalismo é um termo que foi dado por um teórico. Né? Ao escrever a sua teoria, ele categorizou uma determinada, digamos assim, forma de fazer negócios ou forma de praticar a economia. Né? Mas... quando eu penso por experiência pessoal e olhando para o contexto, é o natural tu trocar mercadorias, tu buscar algo que tu não tem, uma livre troca com uma pessoa. Isso vem, e isso acontece nas próprias sociedades que são de economia fechada. A gente conhece algumas pessoas que são de Cuba e que saíram de lá, e Cuba teria um salário, tem ainda até hoje um salário mínimo mensal, né? Última vez, eu não sei agora, agora até essa semana o irmão do Castro também saiu, deixou o próximo da fila lá. Mas tinha um salário mínimo mensal de $15. Para todo mundo, para médico, engenheiro. Para todas as pessoas, qualquer função, todo mundo tem um salário mínimo igual. Só que aí esse cubano me contou uma vez assim, eu perguntei para ele, porque nós fazíamos, na época na empresa que eu trabalhava, tinha negócios com esse país, com Cuba, e o preço que a gente acabava vendendo o produto aqui para chegar lá, ele era maior do que $15 por par de sapato. Né? E aí a loja obviamente ficava no setor turístico de Havana, que é onde só os turistas visitam, não era para as pessoas, essa loja que comercializava esses produtos.
Mas aí eu perguntei para ele, tá, mas as pessoas conseguem viver com $15? Ele disse, não, como é que vai viver com $15, né? Tipo assim, tu tá... E às vezes eu conversei com ele, eu tinha uns 24, 25, assim, disse, tá, mas daí como é que funciona? O que funciona é por baixo dos panos, as pessoas se educam a ir lá no mar, pescar 3, 4 lagostas, ir no hotel, nos fundos do hotel, porque o hotel também não pode comprar coisa que teoricamente o Estado não permite que compre, e vende. Então o que acaba acontecendo? Acaba corrompendo a sociedade desde a base, porque tu tem que viver fora da regra o tempo inteiro. Na Rússia também era assim. No passado era, porque as pessoas... É isso que eu falo, que acaba que vem um interesse anterior a respeitar as regras, que é passar fome. Que é a sobrevivência. As pessoas começam a precisar de sobreviver. O interesse individual vai acabar falando mais alto do que um bem comum. E aí o político também pensa assim. Ele vai vir e dizer, é para o bem dessa sociedade, não sei o quê. Mas ele também tem o bem dele que ele está pensando. Então o discurso do coletivo sempre é bonito. É bonito. Mas a prática, quando ele é efetivamente colocado, é a pior de todas. Né? O comunismo é o rei do marketing. Os caras são bons, vem com aquele papinho de igualdade, que todo mundo, que tu é o explorado pelo grande capital. Cara, isso aí cai no ouvido de um adolescente rebelde como o canto do cisne. E é muito fácil entrar nesse papinho deles. Só queria falar sobre Cuba, né? Cuba diz que tem o embargo econômico americano. Mas eu descobri há pouco tempo atrás que esse embargo não é tão embargo assim. Cuba pode comprar e vender de qualquer país. O que Cuba não pode é mandar dinheiro para os Estados Unidos. Mas o Cuba pode receber dinheiro dos Estados Unidos. Tanto que teus amigos cubanos moravam em Miami, ou moravam nos Estados Unidos, e de lá, como a maioria das famílias cubanas, botam milhões de dólares todos os anos na economia cubana, que é uma economia paralela, informal. Então o pessoal adora falar, porque o embargo, o comunismo não dá certo em Cuba por causa do embargo. Não dá certo porque não funciona mesmo. Porque eles têm uma liberdade de transacionar com todos os países, menos com os Estados Unidos, que não pode mandar dinheiro para os Estados Unidos. Estou certo, professor? Sim, e o Rodrigo fala uma coisa que é importante, né? O excesso de regulamentação do Estado, ele não soluciona os problemas. Ele vai criar outros problemas, porque todo mundo vai encontrar uma forma inventiva de burlar aquilo. Então, se a existência da lei solucionasse o problema, a gente não teria homicídio, não teria roubo, não teria nenhum problema. Basta a gente ver que está tudo isso regulamentado. Mas o problema é que esse excesso, ele até tira o próprio peso da lei. Quando tu tem lei para tudo, tu desestimula o respeito àquela lei, porque fica banalizado o processo. E quando a gente estava falando antes ali do Estado, que tenta ver a solução para tudo, e tu estava dizendo que isso é muito forte, né? De fato, assim, eu tenho uma experiência que mostra isso. Assim. Durante um tempo eu me dediquei para fazer justiça restaurativa, em casos de menores infratores. Né? Então o que acontece? Justiça restaurativa. O que é justiça restaurativa? Justiça restaurativa era para casos de menores infratores, um crime de menor potencial lesivo. Então, digamos assim, estava na rua, um adolescente foi lá, roubou teu celular, aí tu vai na delegacia, vai fazer boletim de ocorrência, vai ser aberto um processo lá, e daí um juiz vai ter que definir. Daí o que a justiça restaurativa faz? Não, vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai mover todo o Estado, todo o aparato estatal para resolver um celular que o cara te roubou na rua. Vamos sentar aqui e decidir o que a gente vai solucionar, como vai se solucionar. O que acontece? O que eu notei? A maior parte das pessoas não quer. Elas não querem ter a responsabilidade de solucionar os problemas. Não, Quer terceirizar. Eu prefiro que um juiz diga o que tem que acontecer nesse caso. Vamos incomodar. Tem que ir lá olhar, tem que conviver com... Vamos expor. Eu conheço o cara que mora não sei aonde. Isso deixa bem claro, né? O quanto a gente gosta de terceirizar. Até por uma questão de tranquilidade. Eu não fico com a responsabilidade das minhas É a história da responsabilidade, né? Você vai falar, é a autorresponsabilidade. Porque a gente sempre gosta de falar assim, vida em sociedade, as pessoas têm que viver em comunidade, vida em sociedade. Mas acaba que cada uma sociedade são vários indivíduos, né? Então, a gente acaba vivendo num sistema ético de uma cidade, que a cidade tem os seus valores, tem as suas crenças, tem as coisas que se acreditam, mas cada um tem a sua ação. Né? E assim, às vezes alguém dá uma escorregada e já vira um assunto, mas cada indivíduo teria que ter a sua responsabilidade. Só que quando tu vem de um histórico que é todo te educando, e não é, quando eu falo todo te educando, não é só nós,
é a geração anterior, já vem uma crença que vem na tua família, assim, de que a solução está lá. E a coisa mais normal também que a gente se choca, não é que se choca, mas vê todos os dias tá acontecendo tal coisa, isso é um problema do prefeito, vamos ligar pro prefeito, vamos conversar com... Quem sabe se reunir 2 ou 3 ali não consegue resolver esse problema sem ter que envolver. Mas muitas pessoas, não, isso aí tem que falar com alguém que é uma autoridade, mas as pessoas nem pensam no sistema como ele é. E que daqui a pouco a simples ação individual pode ir lá e resolver o problema mais rápido, que é o que a gente sempre nota. Aqui em Taquara a gente teve um exemplo muito clássico para mim, é um exemplo assim que a gente acompanhou, que mais ou menos aquela ponte da RS 020, da reta do IACS, ela foi interditada, se eu não estou enganado, a gente pode até procurar o dado aí depois para não ficar errado, mas ela mais ou menos ela foi interditada quando pegou fogo na Lojas Pompeia, no centro, no mesmo período. E aí eu acompanhei isso porque para mim foi um exemplo, assim, é um exemplo clássico. As Lojas Pompeia no centro pegaram fogo, o bombeiro foi ali, aquela coisa toda, aquela cinema. Os caras... Acho que foi numa quarta-feira, ou terça ou quarta-feira que isso aconteceu. Na sexta-feira eles já estavam com o caixa e o sistema de crediário instalado dentro da SIX ou de um outro lugar da prefeitura, um lugar alternativo, porque eles precisavam continuar o faturamento e as cobranças e resolver. E começaram já a fechar, tentar resolver logo ali o negócio para reconstruir e botaram a loja num outro lugar em 1 ou 2 meses a funcionar, abrir. A iniciativa privada solucionando um problema do incêndio. Quanto tempo levou para resolver a ponte interditada, que aconteceu no mesmo período? É a iniciativa, o Estado tentando resolver o problema. Então, seria muito mais... a eficácia da iniciativa privada em resolver coisas é muito maior, mas aí tem uma questão de incentivos e toda aquela história que dá para fazer outro podcast só falando disso. Legal. Só para fechar com Cuba, que para mim é um case lá, né? Cuba... Todo mundo adora o Obama, né? Queridinho da mídia, essa foi feia. Acho que Michelle Obama, tudo nas revistas aí, né? O que pouca gente sabe, pesquisa aí, é que o Obama, quando foi eleito, ele acabou com a lei dos pé na areia. O dia que ele saiu, foi pior ainda. Foi o dia que ele saiu, o último dia... Foi o último ato dele. O último ato dele. O que era a lei do pé na areia? Se um cubano saísse de barco em direção aos Estados Unidos ou nadando e chegasse na areia de uma praia americana, ele tinha todo o amparato do Estado, os pés secos, os pés molhados, para dar apoio para ele, para dar um incentivo para ele, para que ajudá-lo, né, na integração da sociedade. O Obama acabou com isso, ou seja, a partir daquele momento o cara vai deportado automaticamente. Ah, mas ele não é queridinho, que ele gosta do social. Isso é coisa do Trump fazer. Não, foi o Obama que fez. Então a gente tem que falar as verdades do jeito que elas são, sem querer adular ninguém. Se você acredita em tudo que a mídia fala, vai ter problema neurológico. É isso. Simples assim. Não confia numa fonte. Não confia no que eu estou te dizendo. Vai lá e pesquisa. Ainda tem a questão do documento falso do Obama, que é uma outra história. Que acha só para terminar, uma repórter ela foi lá e descobriu que os documentos dele eram falsos. Aí imediatamente um outro repórter da esquerda falou assim, não, o problema é se ele nasceu aqui ou no Quênia. Ou seja, desviaram toda a atenção dos documentos, que não importava mais, para a discussão de onde ele tinha nascido. Isso foi antes, né? Tanto que o Trump foi na televisão e falou assim, traz a tua certidão de nascimento aqui que eu vou doar $6 milhões para vários hospitais aqui. Durante a campanha o Trump fez isso, ele nunca levou lá. Mas a discussão toda a cortina de fumaça foi para onde ele tinha nascido. Não era essa a discussão, o que a repórter tinha descobrido é que ele tinha sido falsificado. Mas como é que a maior nação americana ia cair numa dessas? É impossível, né? Não é tão impossível assim, a gente não sabe o que aconteceu. Mas tá com dúvida? Vai lá, pesquisa em mais de uma fonte e toma a tua decisão depois, não precisa tomar agora, para saber tudo que a gente está conversando aqui. Beleza, mas quero trazer agora para o contexto brasileiro. Fernando Henrique é um neoliberal? Que história é essa que foi... Eu caí direitinho, eu acreditei piamente que o Fernando Henrique, quando foi candidato em 94, que ele era a antítese do PT,
Na verdade, era o teatro das tesouras, é uma oposição controlada. E ele foi taxado de neoliberal pela mídia. Fernando Henrique é um liberal? Não é um liberal, é um social-democrata. Social-democrata. O que é um social-democrata? O social-democrata é o sujeito que está de intervenção estatal, né? Que é um pensamento que vai ganhar força com o keynesianismo, né? Ali depois do crash de 29, que vai fazer o seguinte, existe um risco do crescimento do ideário comunista, socialista. A gente já percebeu que o capitalismo é positivo, mas tem toda essa pressão. O liberalismo é apontado como responsável pela crise de 29, então a gente precisa de uma via intermediária. E daí surge essa proposta de uma liberdade maior da economia com relação àquele controle estatal, mas um inchaço do Estado. Ali, a partir da década de 30, vai ser o principal modelo aplicado nos lugares que não adotam o socialismo. E com isso a gente cria essa percepção de que, de fato, é a única solução. E ali, naquela eleição, precisava de um fato novo, né? Porque já tinha o resultado da ineficiência do Estado. Então, a ideia da necessidade de privatização, ela estava caindo de maduro. Eu acho que o Alexandre até deve lembrar bem daquele período ali. Eu era bem jovem, mas eu já, desde sempre, fui muito metido assim, com esses temas de política e tal, gostava de saber. Mas é que o Fernando Henrique também acaba que no governo do Itamar, eles dão a solução, o Gustavo Franco, a equipe econômica toda, e o Fernando Henrique como ministro da Economia, dão a solução para o principal problema do Brasil da década de 80, que era o problema econômico, né? Que recém vinha do confisco da poupança feito pelo Collor, e aí aquilo ali resolveu a comida enorme na mesa das pessoas, aquilo resolveu a certeza de que tu ia ter dinheiro, o teu dinheiro valeria a mesma coisa em 5, 6 meses. Hoje eu vejo que as pessoas não entendem isso. Eu tinha 14 anos na época e para mim é uma memória viva, assim, de que eu ainda me lembro disso, assim, como era, né? E hoje é difícil de tu explicar isso para alguém. Talvez eu torço que não, mas que não precisa explicar mais. A Argentina está dando alguns ensaios. Mas enfim, aí o Fernando Henrique acabou que caiu também como um maluco, porque ele era quase inquestionável, porque o cara tem uma boa formação, ele é um intelectual tremendamente bem conceituado e, claro, já vinha, né? Eu gosto de olhar de um seguinte prisma, Alexandre, com relação a essa história da história política do Brasil. A gente teve a ditadura militar. A ditadura militar é um período marcante e é um marco de referência dos últimos quantos anos aí? 40, que a gente sempre está falando da ditadura, em algum momento volta a falar da ditadura. A ditadura teve um viés bem estatista no final, e bem estatista, e bem intervencionista, bem nacionalista, que criaram uma circunstância que desembocou ali na década de 80, com aquela situação toda. Depois disso, a gente teve os anti-ditadura, que foram os caras que começaram a ser eleitos depois. Aí tu vai pegar o Fernando Henrique, era um cara que foi exilado, tu vai pegar, aí tem toda essa turma que saiu do PSDB, o próprio Lula, esses caras estavam teoricamente lutando contra a ditadura. Então tem um período aí de uns 20 anos que para mim são esses caras que estão nas posições. Aí tu vai pegar ali, tem um rescaldo da turma que ainda estava na ditadura, Antônio Carlos Magalhães, José Sarney, esse pessoal ficou mais 10, 11 anos ali. O Sarney até hoje está aí, né? Mas assim, eles vêm vindo junto, assim. E agora eu entendo também que está passando essa turma que lutava contra também já. Para mim, o período deles também já se cumpriu. Agora nós estamos saindo desse período desse pessoal que viveu sempre nesse argumento. Para mim, por isso que também é ruim de tu falar desse período assim, de trazer a ditadura de volta, porque a ditadura segue de argumento, principalmente para quem tem esse ideário mais social-democrata e mais de pretensamente defender liberdades, mas não é a verdade. Eles não defendem a liberdade, eles querem só estar nas posições de Estado. E aí a gente mistura tudo e continua essa questão que, para mim, no Brasil a gente fala do centrão. Centrão é a social-democracia que vale para qualquer lado, né? Tu olha para... precisamos de mais Estado. Aqui tem. Precisamos de mais liberdade econômica. A gente também tem.
Então, Dependendo da verba que solta, os caras vão facinho para um lado e para o outro. Infelizmente é assim. Infelizmente. Porém, Fernando Henrique, ele foi taxado de neoliberal. isso. Porque ele foi taxado por esses jargões da mídia, que nem tu ouve aí, o genocida, o não sei o quê. Então, deram essa... E outra, quando abriu o Jornal Nacional, naquela época das eleições, tinha vários... 94 eu me lembro, tinha vários candidatos. Mas o maior tempo de propaganda era de quem? De Fernando Henrique, de Lula, um pouquinho de Brizola foi um pouco antes, né? Brizola foi em 89. Foi 89. Mas era Fernando Henrique. Mas era assim, Teatro das Tesouras. Mostravam os dois como os grandes destaques na mídia. Se todo dia tu liga a televisão e vê sempre a cara dos dois, inconscientemente as pessoas pensam, eu tenho que votar num dos dois. Manipulando o intelecto nacional de todo mundo, influenciando como só se tivesse as duas vias e deixando os outros à margem. Então, por isso que é perigoso quando a gente rotula, quando a gente taxa uma pessoa. Tem que ver o histórico dela, o que essa pessoa fez, da onde ele vem, com quem que ele trabalhou, mas hoje... E outra, uma coisa errada no Brasil, não sei se vocês concordam, as pessoas votam na pessoa, não no partido. Cara, mas isso... Isso é a pior coisa, é a pior herança que tem no Brasil. É verdade ou não? Mas aí a gente vai chegar num outro problema, que é o seguinte, ó, o nosso sistema, ele é incompreensível. Tu vai explicar, e eu tenho essa prática, assim, eu levo um período, geralmente, quando eu trabalho esse assunto, para explicar o que é o voto proporcional. Uhum. Como é que tu vai explicar para a pessoa que ela está votando no Alexandre, o Alexandre vai ser o mais votado e não vai estar eleito? É uma confusão que acaba distanciando, porque quando a gente não entende uma coisa, a gente tende a se distanciar. E isso, óbvio, que tem gente que se beneficia disso, e daí a gente vai chegar no sistema partidário brasileiro, que ele é uma brincadeira de mau gosto. Tá? E daí, este mês aqui, a gente tem 2 exemplos clássicos na nossa região. Começo do mês, um vereador de Parobé, do Partido Liberal, apresentou uma moção de repúdio à privatização da Corsã. Um liberal. Né? O Partido Liberal. E daí... É que nem o Partido Democrata coreano, chinês lá. Tudo que é comunista bota Partido Democrata, Popular. que é o contrário. República Popular Democrata, não sei do que. É exatamente o contrário do que eles estão dizendo. E daí isso gera uma confusão. Daí tu pega assim, o deputado estadual mais votado aqui no Vale do Paranhana, pertence ao Partido Socialista Brasileiro. Tu vai no programa do Partido Socialista Brasileiro. Desculpa, só uma pausa rapidinho. Vamos arrumar o microfone de novo. Agora que vai pra fogueira. Eu sou comunista. Oi, eu sou O cara veio com a camisa vermelha aqui, ó. Cara, isso aí. Veio com a camisa vermelha. Tá infiltrado, tá Eu infiltrado. sou comunista, tá atrapalhando Às você. vezes é KGB infiltrado. Deputado estadual mais votado do Vale do Paranhana, tá? É do Partido Socialista Brasileiro. Tu abre no site, para poder conferir, abre lá no site o programa do Partido Socialista Brasileiro. O ponto 7 do programa é socializar os bens produtivos. E o slogan do deputado é defendendo aquele que produz a partir da premissa de que está defendendo o empresário. Só que o partido dele está dizendo o contrário. Não, em determinado momento chega a hora de tirar o teu bem de produção da tua posse. O Charles de Gaulle já dizia que, né, ele falou que o Brasil não é um país sério, né, cara? Porque tudo aqui os caras invertem, cara. Mas boa a tua colocação, e eu queria chamar a atenção o seguinte: quando você vota na pessoa, porque tem aquele cara, aquela carinha bonitinha, aquela fala mansa, aquele que seria o genro ideal para minha filha, para minha netinha, aquela voz doce, ele não manda nada, quem manda é o partido. E se ele tiver alguma atitude que não estiver alinhada com o partido que ele representa, ele é expulso do partido. Por isso, se tu votar na pessoa, tá errado. Tu tem que votar na linha de pensamento do partido. É isso, Rodrigo? Não, é assim que funciona. Esse é o jeito que as coisas se organizam e, como o Ivan estava colocando, é muito difícil das pessoas entenderem a importância do sistema proporcional e a forma como os representantes são escolhidos, e principalmente os deputados federais, que para mim são a eleição mais importante que se faz quando se vota nas majoritárias, para mim, são os deputados federais, e é o candidato que normalmente as pessoas dão menos importância.
porque elas estão mais preocupadas em escolher quem vai ser o presidente, quem vai ser o governador. Daqui a pouco até o deputado estadual está circulando mais perto e se conhece a pessoa, então tu também pensa assim em quem vai votar no deputado estadual. Mas o cara que realmente muda todo o jogo e é onde os partidos estão focados é o deputado federal. E ninguém presta atenção ou lembra ou dá atenção devida em quem está votando para deputado federal, que aí é quem está lá em Brasília, perto dos, digamos assim, dos dirigentes partidários. No sistema normal, existem partidos que estão mudando a forma de gestão partidária, mas no sistema normal é isso, e os partidos acabam definindo como as agendas vão se direcionar. Se pegar o programa de qualquer partido, da maior parte dos partidos tradicionais brasileiros, tu não consegue definir claramente qual é a ideologia que aquele partido está se abraçando. Tu pode pegar o que se diz de direita, o que se diz de esquerda, ele provavelmente vai ter um pouco de cada coisa e tudo ali, que é a história da social-democracia que nós estávamos falando antes. E por isso, Alexandre, só para nós não fugir um pouco, que a gente considera tão importante que o Estado tenha menos intervenção na vida das pessoas, porque é uma salada de frutas complicada de entender o que está misturado e não vai existir uma intenção de quem tem um benefício próprio em facilitar isso, essa compreensão para as pessoas, porque as coisas funcionam dessa forma para elas. Perfeito. Então é por isso que a gente defende também o liberalismo, assim como as pessoas se preocupando, o individualismo, olhando para si, pensando nas suas coisas com menor intervenção estatal. Beleza. O que vocês acham das pessoas que se intitulam conservadora nos costumes e liberal na economia? A maioria do pessoal liberal está nessa linha ou dentro tem os libertários, tem os caras que querem liberdade total, quase uma anarquia? Dentro da corrente liberal tem essa mescla também, essas divisões, o mais conservador, o mais libertário, um cara do meio? Como é que está se arranjando isso? A gente sabe que é muito novo, né? Esses conceitos ainda no Brasil, a direita está começando a crescer, está começando a ser construída, né? Ela pariu de um jeito com 6 meses, não chegou nem a fazer uma gestação e apareceu e está todo mundo meio tateando ainda, né? A gente só sabe que tem uma direita e uma esquerda. Tem um centro, mas faz sentido o cara ser... Eu acho que eu sou conservador nos costumes e liberal na economia. Faz sentido isso? Teoricamente, né, dando uma olhada na filosofia dos movimentos liberais conservadores, o conservador, na economia, o conservador que tu pega lá da origem, do Burke, do Scruton, eles, na economia, eles defendem as mesmas ideias dos liberais. Então, um conservador que de fato é conservador já está inserido no conservadorismo a defesa de uma economia de mercado, um Estado não intervencionista. Uhum. Dentro do movimento liberal, sem dúvida, existe um monte de ideias que estão girando ali, desde pessoas que já estão, embora ainda associadas ao movimento liberal, já sejam contra o próprio Estado, o que já é puxar para um extremo, que daí daqui a pouco a gente entra naquele problema inicial que tu tinha apontado, né? De uma sociedade que naturalmente é hierárquica. Então, a partir do momento que some o poder do Estado, a estrutura estatal, a gente vai ter um novo problema surgindo, né? Porque como vai se organizar essa hierarquia? Então, mas existem pessoas que flertam, pelo menos com o movimento liberal, mas que defendem, então, uma liberdade plena a ponto de não existir nenhuma forma de regulação, não ser necessário. O Estado, né? Posso te botar na fogueira? Vou te botar na fogueira agora. O que um liberal acha sobre, no Brasil hoje, no contexto, sobre a legalização das drogas? Cara, essa é uma ótima pergunta. Assim. Por quê? Se a gente for ver, tá, dentro do movimento liberal, tem pensadores que estão focados na economia, pensadores que estão focados na política, pensadores que estão focados na questão da moralidade, da justiça. E dentro desse grupo aqui, tá, existem basicamente 3 vertentes. Tá? A vertente do neutralismo moral, que vai dizer o seguinte, o Estado não tem que se meter. Então, tu quer usar a tua droga, o Estado não teria direito nenhum de dizer, não, tu não pode usar droga. Tu não pode ir lá roubar em função de tu estar na fissura e quer droga. Daí não. Isso o Estado vai combater, que é mais ou menos o próximo do que tu tinha mencionado ali da Califórnia. Tem o pessoal que defende um perfeccionismo formativo, então que o Estado tem sim a possibilidade de criar estímulos para um determinado modelo moral ser aplicado. E outro que vai dizer o seguinte, o Estado não pode criar o estímulo, tá?
mas ele pode desestimular o modelo. Então são 3 vertentes dentro do liberalismo, o que mostra que não tem um só modelo de pensar. Por isso que às vezes a pessoa diz, mas eu não gosto do liberalismo porque eu sou contra a legalização das drogas. Mas existem liberais que são contrários à legalização porque acham que o Estado tem sim, em função das consequências que o uso da droga pode gerar, vai ser contrário à legalização. E já tem outro grupo que vai dizer, não, o Estado não pode se meter na minha vida, a menos que eu esteja causando um mal para um outro, né? O mal a mim próprio. É um tema muito complicado, porque legalizar uma coisa que é proibida é mais ou menos dar um prêmio para quem já está no crime. Porque o cara já tem a logística, já tem a produção, já tem tudo, e ou seja, o mercado que se vai ser criado a partir da liberação de uma coisa que já é proibida, já tem gente dominando esse mercado. Então, eu não tenho uma opinião formada ainda, é muito complexo. Se me perguntar aqui, cara, eu não sei, tu vai dar um prêmio para as Farc, tá, tu já tem todo o mercado, tem toda a distribuição, para abrir uma franquia, esses caras, os pequenininhos, quem vai querer entrar nesse mercado, não vai ter uma chance muito diminuída, né? Olha só, Alexandre, eu sempre me pego pensando muitas vezes com relação a empreender no Brasil. E aí, até no exemplo que tu estás dando aí. A gente não consegue ter uma noção de como seria fazer negócios no Brasil, seja em qualquer área que for, se fosse fácil fazer negócio no Brasil. Assim, as pessoas que estão empreendendo hoje estão fazendo e tendo os seus comércios, seus pequenos comércios na rua, a carrinha de cachorro-quente, porque as pessoas ignoram que isso são negócios, são empresas. As pessoas estão empreendendo, elas estão fora de um contexto legal porque existe lei demais às vezes e existe muita coisa que se impõe para alguém abrir um negócio, licenças, essas coisas assim. Faz umas 3 semanas eu conversei com uma pessoa que está morando nos Estados Unidos e está morando lá por razões de estudo e fazendo isso. Nunca foi de fazer negócio nem nada, pessoa que estuda e trabalha com jornalismo e essas coisas todas. E essa pessoa gosta de café e ele falou que começou como gosta de café, começou a fazer um pequeno negócio de torrefação de grãos brasileiros e na garagem de casa, na Flórida. Tá? E aí começou a entregar grãos torrados, assim, com torras diferentes, que envolve o processo do café. Quem gosta de café sabe que isso tem diferença e tal. Mas lá na Flórida, assim, digamos, que a gente fala aqui no Sul, as brincas. Começou assim a entregar para os vizinhos e vender e tal. E aí já na próxima vez que eles ficaram sabendo que ele ia fazer, já teve mais encomendas, está lá há 2 anos e já entendeu que isso vai virar uma empresa. Levou menos de meia hora, eu acho, para abrir a empresa, foi num sistema de internet da prefeitura, abriu a empresa estava legalizada para começar a faturar no outro dia, 24 horas. Como funciona uma sociedade em que as empresas surgem em 24 horas? Em que tu pode fazer negócio de forma legal, abrir conta de forma legal. Isso que eu falo do contexto, essa realidade a gente não vive aqui. A gente, sempre que pensa num negócio, pensa nas dificuldades e os contextos que já estão estabelecidos. E aí é uma coisa que talvez entre na fogueira, mas tu nunca vai ver um grande empresário, um empresário um gigante, um titã da indústria, digamos assim, defendendo com unhas e dentes o liberalismo também. Porque ele já está naquele lugar. Ele conseguiu nesse sistema. Então, para esses, também interessa muito que o mercado não seja completamente livre e que as coisas não sejam completamente livres. Que são os metacapitalistas. Só aqueles caras que dominam... E aí tu acaba criando também essas circunstâncias do crony capitalism, né? O capitalismo de compadres que a gente fala que tem aqui no Brasil, que deu esse monte de coisa com as empreiteiras, que são empresas gigantescas, a gente não consegue nem ter noção do tamanho dos caras. Que acabam se abraçando no poder para não mudar o sistema, que o sistema não mude, porque assim já funciona. Então, o próprio contexto das drogas que tu colocaste, a gente não consegue imaginar, de fato, se o cara, sei lá, Philip Morris, não sei quem, os caras não iam começar, já não tem as marcas guardadas lá numa gaveta, assim, ó, se liberar nesse país aí, eu vou lançar minha marca e no outro dia, porque os caras têm capital, os caras sabem fazer negócio, já tem a cadeia de distribuição montada. Então, assim, sem juízo de valor se é certo ou se é errado. Mas eu nunca vejo na concorrência a dificuldade
para a liberdade. Eu acho que a liberdade, ela sempre vai ser bem. Eu sempre acho assim, ó, para um problema, a liberdade sempre é a melhor solução. A gente tem que olhar sempre por esse prisma para daí questionar ele. Claro que daqui a pouco não vai ser a melhor saída para uma situação de emergência ou de urgência, mas a liberdade sempre antes. Mas é um tema picante, difícil de ter uma resposta. Sim. Porque a gente ainda não experimentou isso. Tem alguns exemplos nos Estados Unidos, tem alguns estados que estão liberados para recreação e tal. Tem vários exemplos, né? Mas tem uns que dão certo, outros que não dão tão certo. O Uruguai teve alguns problemas, não sei como é que está lá também. É um tema bem difícil mesmo, porque socialmente não é agradável também, assim, quando tu, né, de tu conviver, digamos, com a situação, quando não é teu benefício. Mas isso também é uma situação que daqui a pouco a gente pensaria diferente. Legal. Pelo fato de respeitar a liberdade do outro. Só que hoje isso está delimitado fora de nós. Legal. Você aí, está gostando do papo? Deixe seu like, se inscreva no canal, faça as perguntas aqui para o Rodrigo e para o Ivan, que a gente vai respondendo no chat de acordo com o nosso tempo aí e com as perguntas que vocês estarão fazendo. Mas se gostou, se inscreva no canal, que é bem importante. Mas queria voltar ali nos Estados Unidos, né? O Rodrigo falou, abriu uma empresa. Eu, quando estive lá, disse, nossa, para abrir uma empresa, pensei comigo, né? Para abrir uma empresa nos Estados Unidos, o cara tem que ser americano, tem que ter dinheiro. Já pensei, deve ser um negócio para poucos. Não. Qualquer indivíduo humano com passaporte, um documento, abre uma empresa nos Estados Unidos. Que são 2 tipos de empresas que tu pode abrir lá. Uma LLC e uma corporate. Uma corporate tem toda uma legislação, aí tu vai precisar de todo um amparo, é mais complicado, mas também dá para abrir. E uma LLC, tu abre num post office, no correio, tu preenche um formulário e 24 horas depois tu já pode emitir uma nota fiscal. Não te dá direito a green card, mas te dá o direito a comercializar. Olha que coisa maravilhosa. Vai abrir uma empresa aqui no Brasil, vai abrir uma empresa na Argentina. O estamento burocrático é tão complicado. Na Rússia também, tu que é um conhecedor da Rússia, me disse a verdade, me disseram que a Rússia é tão burocratizado que para tudo eles têm carimbo lá. É uma cultura neles que eles têm que carimbar tudo que é documento. Tem que ter alguém para carimbar o negócio, não vale o... Tem que ter função, tem que ter função, tem que imprimir. Trabalhando. Estando lá em Moscou, principalmente, tu enxerga todas essas legados assim do sistema, né? Porque o sistema previa tudo e cuidava de tudo. Então tu vai a restaurantes, as páginas dos cardápios dos restaurantes são carimbadas. O restaurante tem que aprovar a nova tabela de preço. A Rússia vem, óbvio, nos últimos anos abrindo muito, até porque tem uma geração nova e isso é uma outra coisa que eu acho que a ação humana vai acabar impondo. Como os austríacos sempre defenderam também um sistema novo, se as pessoas conseguirem guardar suas liberdades. Mas a geração nova de russos, que está tocando os negócios agora, está modernizando as coisas também, está buscando suas soluções. Mas lá, inclusive, a estação do ano tem data marcada em legislação, quando é que troca, não é uma questão astronômica nem climática, ela é baseada em lei, assim, começa a primavera tal dia, porque né, são movimentos do Sol, né, mas em teórica, mas lá não, lá tem uma data marcada pela lei que define. São heranças. Eu trabalho diariamente com esse tipo de burocracia, porque para fazer uma importação na Rússia, e aí tu vê os efeitos também, tem bem menos negócios que não dependem de outros terceiros para fazer, porque o que tu gera com burocracia sempre é um resolvedor de problemas. Então, quem consegue entender e aprender como fazer uma importação, como é tão difícil e é tão complexo, acaba sendo o fornecedor dos outros. E isso aí também gera uma concentração de uma riqueza, porque as outras pessoas não têm o tempo, nem o dinheiro, nem a paciência para fazer toda a burocracia que precisa para fazer uma importação. Mas a gente não precisa, a gente não fica muito longe aqui no Brasil. Tá? Tipo assim, a gente está falando da Rússia, mas o Brasil também é super burocrático em todos os aspectos, e aí a gente não precisa ir muito longe. Pega uma prefeitura, às vezes, em alguns aspectos que todo dia quem convive com prefeitura, eu acho principalmente uma realidade mais dos escritórios de contabilidade, dos escritórios de advogados, isso é um outro indício também.
A gente tem um monte de amigo que é advogado, eu sou formado em Direito, o Ivan também, mas a gente não teria essa profusão de advogados, de necessidade de ter essa quantidade de advogados que tem no Brasil, se não tivesse uma burocracia gigantesca e leis para serem interpretadas todo dia, com variações todos os dias. Isso impacta também em como a atividade econômica se dá num país. Mas aqui, se tu pensar, tem pequenas coisas que podem ser feitas que vão deixar o ambiente mais livre. Cara, isso que tu fala, Rodrigo, é interessante para trazer para a nossa realidade aqui do município. Onde eu moro, na esquina, tinha uma barraquinha, uma Towner de cachorro. Um dia eu estava conversando com os donos e eles disseram, cara, a gente veio para Taquara, a gente não é daqui. A gente trabalhava em Gramado, em hotel, daí a gente resolveu botar o nosso negócio. Só que era tão complicado botar em Gramado que a gente resolveu vir para Taquara. Então veja, os caras não eram daqui, vieram para cá, empreenderam aqui, empregavam alguém aqui de Taquara, porque é um modelo mais simples e está longe de ser simples. Sim. Mas só para mostrar que quando tu simplifica, exatamente, aumenta a possibilidade de empreendimento. As pessoas não param para pensar nisso. Por exemplo, internacionalmente, tu vai fazer uma viagem, ou alguém que vai fazer uma viagem internacional começa a consultar lugares, assim, vamos para Dubai, lugar da moda, assim, até porque é um dos poucos lugares que está aceitando as pessoas viajar agora. Vamos para Dubai. Tu vai para Dubai e tu acha tudo caro, é tudo caríssimo. Vamos para Nova York. Nova York caro pra caramba também, tudo é caro, não só pela diferença cambial, mas as coisas são caras mesmo. Salvo comer um cachorro quente na rua, mas tu vai num restaurante comer comida italiana é caríssimo, todos os lugares são caríssimos. Mas o que acontece nesses lugares que as coisas são tão mais caras? Singapura, que a gente estava falando que é um dos lugares mais livres do mundo, acontece que esses lugares acabam concentrando a riqueza. Então não é porque o lugar é mais burocrático, ou porque tem mais burocratas, ou porque tem mais políticos que tem que ser... Não é isso que gera, é as pessoas que vão para lá para fazer negócio com um ambiente mais livre, e aí a própria demanda e oferta do mercado empurra as coisas para cima, os preços e os custos. Então quando tu está num ambiente que é muito caro, as coisas, tu já pode ter certeza que o ambiente é livre e que tem muita gente fazendo negócio. Mas o que as pessoas no Brasil... O brasileiro tem um amor pela burrice e pela ignorância. Chega a ser glamuroso ser burro e ignorante em algumas culturas. Falar errado, falar que é ignorante, tem gente que acha o suprassumo, né? Acha ilegal, porque é quase uma piada, é quase uma cultural nosso. Mas eu acho que isso vem já doutrinando as crianças desde pequeno. Um exemplo é minha filha, que tem 11 anos, que estuda num colégio, e eu gosto de fazer os temas de casa com ela. Aí eu estava fazendo um tema de casa e tinha uma imagem de uma mãe pobre, com a sua filha passando fome, sentada em cima de um lixão e com aqueles arranha-céus da cidade, né? Ao fundo, e ali a pergunta era: como a atividade econômica impacta na desigualdade do ser humano? Eu olhei e fiquei revoltado. Eu digo, tu vai escrever para essa professora o seguinte: quanto maior a atividade econômica, melhor a qualidade de vida das pessoas e menos pessoas vão estar nesse lixão. Mas a imagem queria refletir o seguinte: sim, que a atividade econômica produz desigualdade, que as pessoas vão catar dinheiro, comida no lixão. Ou seja, minha filha, pai, não é isso? Não, é o contrário. Hoje eu estava na minha academia, em Novo Hamburgo, e o meu professor lá estava fazendo uma reforma na academia. Estava um cara medindo lá o tamanho dos espelhos. Eu falei, é isso que é legal. Porque o professor, quanto mais você ganhar dinheiro, mais você vai distribuir riqueza. Você vai contratar esse prestador de serviço que vai prestar o serviço para você. Esse cara vai alimentar a família dele, que vai consumir mais coisas, que vai ampliar e vai distribuir mais a riqueza. Mas a mentalidade que é criada nas crianças desde pequenininho é o contrário. Então cabe nós, se você tem filhos, questionar o teu professor, pega os temas lá, porque essas mensagens vão sendo incutidas ao longo do tempo e torna as pessoas achando que a atividade econômica é para pouco, é para rico, é para poderoso, e não é. Para os metacapitalistas é mais fácil. No Brasil é um
capitalismo de companheiros, digamos, né? Está melhorando, está evoluindo? Um pouquinho, tá. Mas nós temos que pensar no longo prazo, que o indivíduo que quer abrir uma carrocinha de cachorro-quente, que vai levar o sustento para casa, que seja fácil para ele empreender, que seja imposto barato, que pague algum tipo de imposto, mas que seja fácil, porque ele vai gerar riqueza, ele tem uma bicicleta, ele vai arrumar essa bicicleta, o bicicleteiro vai ganhar dinheiro, e tudo uma cadeia. E isso não é ensinado nas escolas. Eu acho que o Adam Smith tinha que ser ensinado no primeiro grau, cara. É um enfoque, assim, Alexandre, que eu acho sempre que é bem importante, assim, que se a gente conseguir ter essa compreensão é transformador, assim, mas o enfoque normalmente mais atrativo em termos de emoção, assim, é o enfoque da desigualdade, né? Mas o problema social principal não é a desigualdade social, é a falta de riqueza. Então, se trocar o enfoque de combater a desigualdade, porque a desigualdade é um fato que existe, a gente não pode negar, ele realmente existe muita diferença entre classes e entre grupos de pessoas, né, que têm mais favorecidos, existe esse problema. Mas o enfoque não pode ser em trazer quem tem mais recursos, digamos assim, ou teve mais chance de fazer para um nível, mas sim de diminuir a pobreza. Claro. E aí, como é que tu diminui a pobreza? Tu tem que criar mais condições de mais negócios acontecerem. Resumindo, desigualdade sempre vai ter, em desigualdade qualquer sistema. sempre vai, porque é natural, desde o começo, é natural do ser humano. Vai ter alguém que vai ser mais dominante numa sociedade, menos, vai ter gente com mais capacidades, outros com outras capacidades, outros com... Nunca vai ser igual. Então, o enfoque tem que ser em geração de riqueza, e é isso que digamos assim, o liberalismo defende, porque quanto mais pessoas puderem ter mais possibilidades de fazer ou de gerar riqueza, maior a chance de tu diminuir a diferença entre as pessoas. Legal. Pessoal, tá gostando do papo? Tá concordando? Dá um joinha. Não tá concordando também? Dá um dislike aí, mas faz alguma coisa, comenta, faz uma pergunta aí. Vou perder inscrito. Azar, aqui nós não estamos para adular ninguém, nós estamos para falar a verdade do que a gente pensa. Tu pode pensar diferente, como o liberalismo aceita opiniões diferentes. Sem dúvida. E outras correntes não aceitam, né? O comunismo não aceita. O Mill, né? John Stuart Mill, ele tem um livro lá em que ele vai dizer, né? Quem é esse cara? Esse é um dos principais filósofos do liberalismo, né? E ele vai dizer, se uma pessoa pensar diferente, os outros não podem proibir ela de pensar diferente, porque faz parte, e é isso, a gente é diferente. Tá? Claro. Um modelo que prega que a solução é a igualdade, tá deixando de olhar para uma questão óbvia. Nós somos diferentes, a gente tem gosto diferente, a gente tem interesse diferente, e quando a gente vai ficando igual, a gente vai perdendo estímulo também. Claro. E daí, quando pensa na economia, tu tira o incentivo, tu perde o estímulo, a economia vai ruir. Se eu trabalhar mais do que tu e arriscar mais, eu tenho o direito de ser melhor remunerado ou ter melhor arrecadação arriscando uma empresa. No comunismo é o contrário, é todo mundo ganhando igual. Mas pessoal, estamos chegando ao final. Tá? Esse papo tá tão bom. Cara, estamos 1h30 aqui, nós acho que ficava mais umas 2, 3 horas aqui de tanta coisa que teria para nós conversar. Eu quero agradecer, Ivan, a tua vinda aqui, a do Rodrigo também. Nossa, muito obrigado por bater esse papo liberal aqui na Volta da Fogueira. Estão convidados a voltarem mais vezes, porque acho que a gente não conseguiu chegar na metade do que eu tinha para propor, né? Para conversar o tamanho de coisas que tem, assunto que tem sobre o liberalismo. Mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para as pessoas que querem entrar nesse mundo liberal, ou as pessoas que já estão estudando. Que mensagem final fica desse papo aqui? O que tu tem para dizer para nós aí, para a nossa audiência que está nos vendo lá? Cara, primeiro eu queria te agradecer pelo convite. É sempre bom ter um espaço para divulgar ideias que, quando a gente considera que essas ideias fazem sentido, né? E o convite que fica, né, para quem está nos assistindo, é que se em algum momento essa pulguinha aí da liberdade, de questionar se alguém em Brasília tem uma condição melhor que tu de tomar a decisão da tua vida, se isso faz sentido para ti, bom, fica o convite para estudar um pouco mais, se inteirar dessa ideia do liberalismo, porque o que o liberalismo quer, embora tenha esse discurso aí de proteger os ricos e que se ferrem os pobres, né? Não, é fazer com que a gente, eu, você, Rodrigo, Alexandre, tenhamos condição de
assumir o protagonismo da nossa vida, sendo responsáveis pelas nossas escolhas e não terceirizando para alguém que sequer nos conhece. Não faz muito sentido a gente deixar que alguém que está lá em Brasília, e daí entra essa questão que o Rodrigo falou, né, dos deputados federais, que são extremamente importantes, eles vão criar leis que vão dizer o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Se você concorda que quem melhor entende da sua vida é você, então fica o convite para estudar um pouco mais do liberalismo. Legal. Rodrigo, Obrigado por primeiro eu ter queria vindo te aqui. agradecer, obrigado também pela oportunidade de falar. Espero que a gente também possa ter produzido algum efeito para as pessoas, que elas pelo menos estejam refletindo um pouco diferente sobre o que o liberalismo traz ou quais são as ideias liberais. Eu acompanho muito o que o Ivan colocou, concordo plenamente com todas as coisas que ele colocou, e para aqueles que se interessarem um pouquinho mais, eu queria sugerir 2 livros, bem simples, e livros que podem ajudar muito a compreender essas ideias todas. Um deles se chama As 6 Lições, que é do Ludwig von Mises, da escola austríaca, que é um livro sobre 6 palestras que ele deu na Argentina na década de 50, explicando as ideias da escola austríaca, mas não é um livro que ele escreveu, é uma transcrição das palestras, então ele é bem acessível, ele é fácil e ele é pequeno, então, e são 6 lições diferentes, pode ler as 6 lições de forma diferente, em momentos diferentes. Então esse fica como uma dica para quem se interessar um pouco em ler sobre isso. E o outro livro é o livro para escolher, o Free to Choose, do Milton Friedman, que é um livro um pouco maior, com muito conteúdo, mas também muito bom de ler e que vai ajudar muito a compreender os efeitos dessas ideias na prática. Ele trata os livros mais na prática. Não, então seria esses 2 livros aí que eu queria sugerir como complemento à mensagem que o Ivan deixou, porque são livros muito, muito bons. Legal. Rodrigo, muito obrigado. Ivan, muito obrigado. E você que ficou com a gente até agora aí, muito obrigado. Eu queria deixar um livro de indicação, que não sei se é um livro liberal, mas é um livro do George Orwell, 1984. E ele diz que guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. George Orwell, 1984. Vai atrás desse livro que vai mudar a tua vida para muita coisa que está acontecendo hoje. E ele dizia também, George Orwell, quanto mais a sociedade se distancia da verdade, mais ela odeia aqueles que a revelam. Pense nisso. Muito obrigado e até o próximo podcast na Fogueira. Valeu!